Nos pontos mais longínquos da galáxia, fenômenos estelares incomuns acontecem. Não é à toa que a nossa galáxia possui pelo menos 400 bilhões de estrelas, e no meio de tantas estrelas solitárias, algumas delas vão ter comportamentos curiosos. Não faz muito tempo que o telescópio espacial Hubble acabou avistando uma estrela inusitada, que estava apresentando um comportamento que os astrônomos chamaram de bater de asas, já que as imagens demonstravam uma sombra com tal movimento. Bom, mas quando os astrônomos resolveram investigar essa estrela a fundo, eles encontraram algo simplesmente fantástico por lá. No vídeo de hoje vamos conhecer a estrela HBC 672 e seu estranho comportamento. Na história do telescópio espacial Hubble, o observatório orbital já contabiliza milhões de observações, superando qualquer estimativa feita no início da missão. Curiosamente, uma das observações mais relevantes da história são os chamados discos de formação planetária ao redor de jovens estrelas. Se você observar atentamente as imagens, verá como esses objetos, maiores até que o próprio Sistema Solar, parecem galáxias miniaturizadas na forma de discos de poeira e gás. Esses discos geralmente são encontrados sempre ao redor de estrelas muito jovens, onde sistemas planetários se formam e mundos novos surgem no universo. Esse tipo de lugar já foi muito registrado pela galáxia, e os astrônomos usam eles para entender como o Sistema Solar se formou há cerca de 5 bilhões de anos. Basicamente, estamos vendo a história de novos sistemas planetários nascendo bem diante dos nossos olhos. No entanto, o trabalho de observar esse tipo de objeto não é fácil, porque muitas vezes estamos lidando com algo muito pequeno que nem mesmo Hubble tem resolução suficiente para ver. E bom, nitidez é uma coisa que importa muito aqui, pois quando consideramos que esses sistemas estão a centenas ou milhares de anos-luz de distância, existe um desafio óptico para capturá-los. Por isso, as imagens mostram somente discos de poeira com a estrela central. É lá dentro que encontramos todo o material que não se aglutinou necessariamente na estrela durante a sua formação, e pode dar origem a planetas futuramente através do fenômeno de acreção, quando as partículas microscópicas de matéria interagem gravitacionalmente e vão se juntando no efeito bola de neve de milhões de anos. Assim pode-se formar um novo mundo na galáxia. Aliás, já temos muitas evidências disso acontecendo em várias regiões, incluindo nos berçários estelares observados em nebulosas gigantescas. O que deixa tudo mais interessante é que cada disco de poeira é único, e fenômenos muito interessantes podem ser observados quando se tem paciência. Afinal, boa parte dos fenômenos do espaço profundo requerem muito tempo de observação para percebermos alguma coisa acontecendo, como foi justamente o que aconteceu ao observarmos a estrela HBC 672. Pois é, ao que tudo indica, algo muito fora do comum está acontecendo nos arredores desta estrela, criando um verdadeiro mistério astronômico. Para começarmos, em 2018, os astrônomos selecionaram a estrela localizada na direção da nebulosa de Serpens, a mais ou menos 1400 anos-luz de distância do Sistema Solar. O lugar, uma nebulosa imensa, está povoado por estrelas recém-formadas, assim como em qualquer outro berçário estelar. No entanto, a HBC 672 chamou a atenção quando os astrônomos viram dois cones escurecidos emanando a partir da estrela. No primeiro momento, todo mundo imaginou que seria algo relacionado a um disco de poeira de formação planetária, mas foi só mais de 400 dias depois que os astrônomos registraram o lugar novamente. Bom, algo impressionante aconteceu. As sombras simplesmente moveram-se de lugar. O time-lapse feito com as imagens mostra uma diferença de posição, e a depender da forma como você observa, parece até que a sombra está se movendo da mesma forma que um bater de asas. Daí vem a ideia de que a estrela bate asas. O fenômeno inesperado intrigou os astrônomos, mas há algumas explicações para isso, e aqui as coisas começam a ficar bem estranhas. A maioria dos discos de formação planetária que já observamos até aqui parecem ser planos. Exatamente, um disco de
poeira que se alinha com o equador da estrela, conservando o movimento original do gás que formou tudo por ali. No caso da estrela observada pelo Hubble, o movimento de bater de asas é dado possivelmente por um tipo de disco muito mais complexo, que se assemelha mais a um disco galáctico distorcido. Basicamente, o que estamos vendo é uma mudança no disco interno ao redor da estrela, onde algo está acontecendo para alterar as sombras projetadas no espaço ao redor. A melhor suposição dos astrônomos é que o disco de material em torno da estrela não é plano como os outros, mas sim distorcido. Exatamente, um formato totalmente bizarro. A estrela em si é 3 vezes mais massiva que o Sol e brilha até 30 vezes mais. Por isso que ela consegue projetar uma sombra tão extensa assim no espaço. Só um detalhe, essa sombra pode ser até 200 vezes maior que o diâmetro total do Sistema Solar. Os astrônomos então criaram 2 hipóteses para explicar o estranho comportamento: a existência de um planeta por lá ou o sistema ser de natureza binária. A primeira hipótese sugere justamente que as sombras em forma de asas são resultados da forma como o disco de gás e poeira em torno da estrela está sendo distorcido gravitacionalmente. Nesse cenário, o disco não é plano, mas sim deformado com protuberâncias, 2 delas dobradas para cima e 2 para baixo. Essa deformação faz com que as sombras projetadas oscilem para cima e para baixo à medida que o disco gira. A causa dessa distorção pode ser a presença de um planeta orbitando a estrela em um ângulo exato, puxando gravitacionalmente o disco, o fazendo oscilar. Essa hipótese é considerada a mais provável pelos astrônomos, com base nos dados coletados. A segunda hipótese levanta a possibilidade de que a estrela HBC 672 seja, na verdade, uma estrela binária, com 2 estrelas orbitando uma outra de forma perpendicular ao disco, que então seria plano nesse caso. Nesse cenário, uma das estrelas seria muito mais brilhante que a outra e serviria como fonte de luz para as sombras. À medida que a estrela mais brilhante se movesse para cima e para baixo em relação ao disco, as sombras mudariam. No entanto, essa hipótese é considerada menos provável devido às observações não terem encontrado nenhuma outra estrela por ali. A escala do fenômeno é verdadeiramente colossal. A parte mais bem definida da sombra se estende por 45 dias-luz para cada lado, o que equivale a mais de 1 trilhão de quilômetros em cada direção. O deslocamento da luz levaria então cerca de 45 dias para percorrer toda a extensão da sombra. De qualquer forma, o mistério continua, pois o disco é muito pequeno e distante para ser visto diretamente, mesmo pelo Hubble, mas é fascinante imaginar que algo assim pode existir ali no centro. Sensacional! Essa é mais uma prova que o universo é simplesmente fantástico e misterioso. Quando menos esperamos, um novo fenômeno aparece e ficamos impressionados. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!